Lucas 17. Aleluia. Lucas 17. Vamos ler no momento só o verso 32. Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Vamos lá. E diz assim a palavra do Senhor em Lucas 17, verso 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Mais uma vez. Lembrem-se da mulher de Ló. Amém? Queridos, nas escrituras sagradas, ela é mencionada 2 vezes na Bíblia. Primeiro está lá em Gênesis, no capítulo 19, no verso 26. E em Lucas, aonde nós lemos agora, no capítulo 17, no verso 32. Amados, muitas pessoas admiram hoje celebridades, músicos, atletas, astros de cinema, mesmo que essas pessoas tenham uma péssima reputação. A tendência é que você ou eu ficamos parecidos com pessoas que admiramos. Isso pode ser o quê? Bom ou ruim. Depende de quem a gente vai se espelhar. Não é? Mas a Bíblia, ela fala de grandes exemplos de pessoas que devemos nos espelhar. Como, por exemplo, eu vou dar para vocês em quem você pode se espelhar, tá, queridos? Em quem você pode se espelhar. Abraão, todos aqui sabem que ele foi reconhecido como amigo de Deus. Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. E Samuel, ele serviu a Deus desde pequeno. Samuel, ele foi ungido profeta do Senhor. Amém? Mas a Bíblia também nos fala de pessoas que não tinham bom exemplo. Nada para que a gente se espelhe nessas pessoas. A Bíblia nos ensina muitas coisas. Em pessoas que devemos nos espelhar e pessoas que não devemos nos espelhar. Como, por exemplo, essas 3 pessoas, você jamais, querido, jamais pode se espelhar. Primeiro foi Caim. Quem foi Caim? Caim foi um fratricida, aquele que matou o seu próprio irmão. Esse você jamais pode se espelhar. Nimrod foi um homem prepotente. Ele quis construir uma torre baseado no seu orgulho. Nabal, quem conhece Nabal aqui? Já ministrei um bom tempo sobre a vida dele. Nabal foi um homem mau, um homem perverso. Nabal é conhecido como filho de Belial, que serve o maligno. Esse foi Nabal. E o que dizer de Jezabel? Foi uma mulher manipuladora. Esses exemplos, Deus manda falar para você nessa noite. Jamais você tem que se espelhar. E existem outros e outros exemplos que não devemos seguir. E nessa noite, queridos, eu quero destacar a história da mulher de Ló. Aqui, a maioria deve saber a história da mulher de Ló. Em Gênesis, no capítulo 19, a qual narra a sua história, diz assim lá em Gênesis 19: após uma desavença que houve entre Abraão e Ló, porque eles mantiveram muitos bens, e a terra onde eles estavam vivendo não poderiam mais
suportá-los, porque eles tinham muito bens. Abraão tinha muito bens, Ló também conquistou muitos bens, e acabando tendo uma desavença entre os pastores de Ló e Abraão. Então Ló, ele decide viver em Sodoma com a sua família. E Sodoma, você sabe que foi uma cidade perversa, uma cidade cheia de pecado. O povo vivia pecando, se prostituindo. E Ló foi viver naquela cidade com sua família. Então a acusação era tão grande contra aquele povo, que o Senhor, ele resolveu destruir aquele lugar. Mas antes da destruição, ele manda 2 anjos ir até Ló. E falou para Ló: filho, eu quero te salvar você e a tua família. Vá embora deste lugar. Saia daqui por amor à sua vida. E não olhes para trás. O alvo é frente. Não olhe para trás. Mas no verso 26 de Gênesis, diz que sua mulher olhou para trás e ficou como uma coluna de sal. Ela ficou convertida como uma coluna de sal, paralisada. E hoje o tema da minha mensagem nessa noite é: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Amém, queridos? E Jesus aqui, em Lucas 17:32, em poucas palavras, Jesus fala para mim e para você: lembrem-se da mulher de Ló. Em pouquíssimas palavras que eu li, Lucas 17:32. E por que Jesus pede para lembrarmos da mulher de Ló? Primeiro, a história parece ser a mesma. Vamos ler em Lucas capítulo 17, verso 26 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo de enxofre do céu e destruiu a todos. Assim acontecerá exatamente no dia em que o Filho do Homem for revelado. É forte, não é? É forte. E a história parece ser a mesma. O povo ali, nos tempos de Ló e Noé, o povo vivia como? Bebendo, casando, sendo dado em casamento, plantando, colhendo, vendendo. A terra, queridos, lá estava cheia de violência, corrompida. As pessoas, elas estavam querendo viver à vontade, vamos se dizer assim. As pessoas estavam querendo viver sua própria vida. O povo ali, eles receberam uma mensagem do Senhor. Eles receberam uma palavra de salvação, mas o povo, eles não queriam ouvir.
Eles queriam, queridos, viverem da forma que eles achavam melhor. Eles viviam como se Deus não existisse. Eles viviam num pecado terrível. Eles viviam fazendo coisas erradas, continuavam fazendo e achando que isso não teriam consequência. Eu já preguei aqui domingo passado, todo pecado tem suas consequências. Tudo tem sua consequência. E o que dizer nos nossos dias atuais? Você acha que a história não parece ser a mesma? Hoje nós bebemos, comemos, casamos, vendemos, plantamos, colhemos. Hoje nós olhamos para o lado, para a televisão. Muitas vezes a gente nem pode assistir muito a televisão, porque você só vê violência, violência contra a mulher, violência contra a criança. O que tem mais é violência hoje contra as crianças. Muita gente hoje vivendo no pecado, na carne. Da mesma forma que aquele povo recebeu uma mensagem da salvação, aquele povo tinha chamado, mas eles não quiseram viver o chamado. Eles não quiseram ouvir a palavra da salvação. E hoje não está diferente não, queridos. Hoje tem muita gente com o coração endurecido para ouvir a palavra de Deus. Muita gente que estão perdendo sua esperança, achando que não vai mudar nada, que nada disso aqui vai mudar, que Jesus não vai voltar. Entra anos e mais anos, anos e mais anos. Tem pessoas que acham que está a mesma coisa, pessoas amedrontadas agora com Covid-19. Achando que nada vai mudar. Muita gente hoje com o coração endurecido. Você vai falar da palavra de Deus e não quer ouvir. Muitos porque não querem mesmo. E isso é muito perigoso, perigoso demais. Porque a palavra do Senhor, Jesus diz que Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Nós não podemos olhar para trás. Temos que prosseguir. A história parece ser a mesma. Parece. Lá o mundo estava corrompido de pecados. Hoje também é assim. Muita gente vivendo no pecado. Muita gente tentando abandonando as coisas do Senhor. A palavra de Deus. E o Senhor Jesus, Ele nos faz lembrar da mulher de Ló. Nós não podemos ficar paralisados, retroceder nas nossas atitudes. Deus não se agrada disso. Temos que prosseguir, o nosso alvo tem que ser Jesus. Jesus, sempre, sempre, sempre tem que ser Jesus. O nosso alvo é Ele. E hoje está tudo mais difícil. Estamos vivendo em momentos difíceis de nossas vidas. E é por isso que nós não podemos parar, não podemos paralisar no tempo. Temos que orar mais, interceder mais, buscar mais. Mas nós ficamos tristes porque tem muita gente, queridos, olhando para trás nesses últimos tempos. Tem muita gente hoje largando as coisas do Senhor porque estão olhando para trás. Tem muita gente hoje com o coração endurecido para as coisas de Deus porque colocam os problemas acima do Todo-Poderoso. Ele tem que ser o meu alvo e o teu alvo. Segundo, por que Jesus pede para lembrarmos da mulher de Ló?
A nossa história precisa ser diferente. A minha história, a sua história tem que ser diferente nesses últimos dias. Não podemos viver a mesma coisa. Não podemos viver como aquele povo na época de Noé e de Ló, que viviam como eles queriam, e eles não acreditavam na palavra do Senhor Jesus. O Senhor fala: nossa história precisa ser diferente. Eu quero, filho, que a tua história seja diferente. Eu quero que você faça diferente. E está onde, pastora? No Lucas capítulo 17, verso 31 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Por que a nossa história precisa ser diferente? Hoje o Senhor está me dando e te dando a oportunidade de agirmos diferente, de pensarmos diferente, de sermos seres humanos diferentes, pensar nas coisas diferentes, não agir que nem aquele povo. Eles viviam daquela forma banal. E o Senhor, Ele fala: lembrem-se da mulher de Ló, nos dando uma advertência, pois a esposa de Ló chegou muito perto de ser salva, mas olhar para trás, perdeu tudo. Sua história tem que ser diferente da mulher de Ló. A minha história tem que ser diferente da mulher de Ló. Ela perdeu tudo, ela teve uma advertência. Tudo, queridos. Nós não podemos viver como se Jesus não fosse voltar. Não podemos. E a gente se entristece porque a gente olha ao nosso redor e tem muita gente vivendo como se Jesus não fosse voltar mais. Muita gente achando que Jesus não vai voltar. Você vai falar aí, do tempo do meu avô, da minha avó, todo mundo fala que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta. Mas Ele vai voltar, a Bíblia diz que Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar a mim e a você. Só que nós temos que estar preparados, a Bíblia diz. Só vai com Jesus quem vai estar preparados para subir com Jesus. E se a gente não estiver preparado, querida, a Bíblia diz aqui no verso 31, naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para buscar coisa alguma. Que a pessoa acha, tem pessoas hoje em dia que tem tanta coisa nesse mundo, tantos bens materiais, que eles acham que vai levar tudo. Esse dia eu e o pastor Wagner estava conversando sobre isso em casa. Tem tanta gente com tanta coisa, não abençoa ninguém, não é? Acha que vai levar tudo dentro do caixão, mas não vai. Não adianta, queridos, quando Jesus tocar e as trombetas, você está lá, leva carro, seu carro do ano, caro que a gente dá,
casa, mansão, não, eu tenho que levar minha mansão para o céu. Ah, não vai adiantar. Não vai adiantar, queridos. A Bíblia fala que aquele que estiver no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Aquele que estiver na cama, um vai subir e o outro vai ficar. Vai depender de mim e de você. Vai depender de mim e de você. Como está a sua história? A sua história vai ser a mesma? Igual aquele povo lá antigo, o povo de Noé e Ló, que viviam cheios de pecados, não acreditavam nas palavras da salvação, não acreditavam no evangelho, não acreditavam nem no chamado. E nós não podemos ser dessa forma. A nossa história, pensa muito em teu coração, faça da sua história diferente. A nossa história precisa ser diferente. Não podemos nos apegar nas coisas deste mundo. Igual eu falei, tem tanta gente com tanta coisa, mas se apega nessas coisas passageiras. As coisas onde a Bíblia fala que as traças, a ferrugem vai consumir, vai comer tudo. E tem muita gente se apegando em coisas banais e esquecendo de viver uma história diferente, de amar mais o irmão, de servir mais o próximo, de ajudar quem precisa. Tem tanta gente hoje, queridos, precisando. Tem muitos enfermos precisando de uma palavra sua. Muitas pessoas precisando de uma palavra de força. Tem muita gente hoje, mais fracos do que nós, precisando de uma palavra do Senhor. Nós não podemos perder tempo nas coisas dessa terra, nas coisas daqui. Nós temos que pensar nas coisas do alto, o que é mais importante. Não queira ficar aqui. Não queira ficar para trás. Queira subir com Jesus. Essas coisas aqui é tão pequena, diante da grandeza que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Não permita, queridos, que os seus problemas sejam maiores do que o Senhor, do que o Salvador Jesus Cristo. Não permita que as coisas da terra brilhem mais que as eternas. Mas tem gente que ainda deixa que as coisas da terra preenchem, brilha bem mais as coisas celestiais na vida. E isso é muito sério por dias que nós estamos vivendo hoje. Isso é sério. Temos que pensar nas coisas celestiais enquanto é tempo, para que minha história e a sua história seja diferente. Meu pensamento e o seu pensamento hoje tem que ser diferente. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 37, 38 e 39, diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E Deus fala: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se você parar, querido, o Senhor Jesus não vai se agradar de nós. Se nós retrocedermos, se nós olharmos para trás como fez a mulher de Ló, ficar paralisados,
Porque hoje eu vejo em nosso meio, já conheço muita gente que já ministrou no altar do Senhor, que já serviu o Senhor Jesus, e por causa de mínimas coisas, olhou para trás e está paralisado, com uma estátua de sal. Tem muita gente com chamado, mas olha para trás, estátua de sal. Muita gente retrocede, muita gente já retrocederam, que a gente conhece, que nós conhecemos. Eu sei que você aqui já conhece alguém que você já viu pregando, você conhece alguém que você já viu te acompanhando, indo para a casa do Senhor, servindo ao Senhor, mas muitos por causa de pecado, erro, larga tudo, retrocedem, viram o quê? Uma estátua de sal. E é triste, amados, é triste quando você vê pessoas que já ministraram e você vê que está servindo o inimigo, larga tudo por nada, paralisaram, retrocederam. E isso prejudica muito a vida espiritual da pessoa, quando retrocedem, quando paralisam, para você retornar, para continuar, queridos. Então lembrem-se, Jesus pede para lembrarmos da mulher de Ló. Lembrem-se dela antes de você tomar qualquer decisão. Eu não quero paralisar. Eu não quero, eu não devo, eu não posso retroceder. Tem muita gente confiando em nós. Eu confio no meu chamado, eu confio na palavra da salvação, eu confio no Deus que eu sirvo, da onde Ele me tirou, e eu sei que existe grandes coisas lá na frente para a minha vida e na tua vida. O Senhor não tem só esse pouquinho aqui para nós, o Senhor tem algo grande para nossas vidas. Mas para que isso aconteça, temos que prosseguir, nosso alvo é Jesus. E para terminar, queridos, não vamos dar valor às coisas deste mundo. Não dê valor às coisas desse mundo. A mulher de Ló foi usada como mau exemplo. Ela olhou para trás, a vida que deixava para trás, sem considerar que à frente havia algo mais excelente. E por causa disso ela pagou um preço muito grande. Da mesmo modo, nunca devemos valorizar mais os prazeres deste mundo. Não valorize os prazeres deste mundo. Ou sentir saudade de situações pecaminosas que vivemos diante da nossa conversão a Jesus. Você não pode sentir saudade de situações assim. Nós temos que sentir saudade de Jesus. Somente de Jesus. As coisas pecaminosas têm que ficar para trás. Nós temos que fazer da nossa história diferente a partir de hoje. É hoje. Deus está nos dando uma oportunidade de fazer diferente. Da minha e da sua história ser escrita diferente. Então ponha isso no teu coração, amados. E eu queria passar uma frase de Spurgeon, Charles Spurgeon. Eu acho muito forte as frases de Spurgeon. A gente somos apaixonados por Spurgeon. E ele diz assim: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Quanto mais do céu existir na minha vida e na sua vida, menos da terra cobiçaremos. Menos coisas daqui você vai cobiçar. A partir do momento que as coisas do céu estiver dentro do nosso coração. Então que as coisas do céu reine em seu coração, não as coisas terrenas. As coisas do céu tem que sobressair na tua vida, porque você é um filho de Deus.
E Deus quer ver a tua história diferente a partir de hoje. Deixa as coisas do céu entrar em teu coração, na tua mente, nos seus olhos espirituais. Quando isso penetrar no teu coração, as coisas do céu, menos dessa terra aqui, das coisas bem materiais, não vai sobressair. Não vai sobressair quando você pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, porque Deus, Ele ainda tem o melhor para mim e para você. Não acha que é só isso aqui que Ele tem, não. Não foi para isso que Ele me criou e te criou. Ele tem um lugar perfeito para mim e para você. Só que para ir para este lugar nós temos que estar preparados. Se coloque de pé, queridos. Que a sua história, a partir dessa noite, seja uma história diferente diante do Senhor Jesus. Que você falasse assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha história vai ser diferente. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Que Jesus te abençoe e te guarde sempre, 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 em nome de Jesus.